Vamos com as informações do que está acontecendo no mundo. Neste momento, a Tailândia também está reforçando a segurança de seus aeroportos por causa desse vírus chamado Nipah. Por que ela está fazendo isso? Bem, é importante lembrar que há alguns dias eu comentei com vocês sobre como um surto surgiu na Índia. Qual é o problema de um surto que só tem 5 casos relatados? O problema é que eles não sabem a origem, ou seja, o problema é que não sabem onde surgiu. Mas quem foi a primeira pessoa que se contaminou? E há 180 pessoas que estão sendo investigadas para ver se elas também apresentam sintomas. É importante lembrar que esse vírus tem até 75% de letalidade. Por isso, A Tailândia está agindo e se blindando diante dessa situação. Talvez as medidas possam parecer extremas, mas é necessário que essa situação seja contida antes que se torne um problema. É melhor aprender com o passado e entender quando há uma situação de risco e simplesmente aceitar as consequências. Se é de risco, é risco e afeta ainda mais. E aqui está a Índia, aqui estamos vendo a Índia. E bem, diante da enorme conexão que tem com a Ásia, sim, a Tailândia já é o primeiro país, pelo menos que se saiba que está tomando essas medidas extraordinárias. E vamos, que não são vizinhos diretamente, embora estejam conectados pelo oceano e por voos. Os controles extremos teriam sido ativados por causa do ressurgimento do Nipah, o vírus Nipah, isso na Índia, e é que foi detectado em várias pessoas. E agora, o governo da Tailândia ativou o protocolo de emergência sanitária nos principais aeroportos. por exemplo, Dalmeng e também Zabarrabumi. Isso porque foi detectado um caso em Bengala Ocidental, na região de Bengala Ocidental. O vírus Nipah é considerado pela OMS como um patógeno de máxima prioridade, que pode eliminar, dependendo do surto, entre 40% e 75% das pessoas infectadas. Além disso, seu avanço é rápido. A febre pode se transformar em encefalite mortal. Não existe cura, não existe vacina, não há nada que se possa fazer além de tentar tratar os sintomas. Começa como febre, mas pode se tornar uma situação complicada, com certeza vão relatar. Todos os passageiros que chegam a áreas de risco podem preencher um cartão de alerta sanitário. Na Tailândia, informando se tiveram contato com morcegos, vendedores de frutas, porcos, ou pessoas infectadas também, ou alimentos contaminados. O vírus tem um período de incubação de até 21 dias, e isso é um problema, porque leva 21 dias para que os sintomas apareçam. Segundo as autoridades, pedem para relatar qualquer pessoa que tenha febre, dor de cabeça intensa, confusão mental, convulsões ou dificuldade respiratória severa. Esses sintomas podem ser sinais iniciais de uma infecção pelo Nipah. Isso é solicitado na Tailândia. O Nipah é transmitido por morcegos frugívoros, principalmente pelo consumo de alimentos contaminados, como seiva de palmeira, ou contato direto com pessoas já infectadas. Os surtos anteriores ocorreram em Kerala já faz um tempo, em 2018-2021, mas agora com o ressurgimento em 2026. Eles acenderam o alerta não só na Tailândia, mas em toda a Ásia e na OMS. O Departamento de Controle de Doenças da Tailândia mantém sua linha de emergência ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, para relatar sintomas ou exposição a essa situação. Diante da situação, as autoridades apostam na detecção precoce e no isolamento imediato da pessoa que possa apresentar esse problema. No final das contas, vivemos em um planeta enorme, com uma população muito grande, e o potencial para epidemias ou pandemias sempre pode existir. Não existem pessoas que muito cedo ficam temerosas, que sentem muito medo desse tipo de coisa. Sempre tem aquele típico que faz um comentário: ai, é que já querem gerar medo, ai, é que já querem não sei o quê, ai, é que a pandemia, ai, é que já sabem. Não, esse tipo de comentário, bem, não ajuda em nada. No final, é prevenção e estar informado, isso é o importante, isso é o essencial para poder parar esses problemas. Querer fugir da realidade, querer olhar para o outro lado, não existe.
Não existe. Fechar os olhos nunca serviu para nada. É entender a situação e saber como agir. Por sorte, aqui na América, na Europa, não temos esse problema, vemos de longe, mas temos que estar olhando, temos que estar atentos, né? Se acontecer em outros casos, em outras partes do mundo, estaremos comentando aqui para vocês. Tailândia vai ser. É o primeiro país que já poderia estar pensando, segundo o que eles mesmos disseram, não só em seguir esses protocolos, mas também estão pensando em fechar suas fronteiras? Isso, segundo as autoridades deles, que aliás já estão recomendando evitar viagens para áreas afetadas, na Índia. Há muita conexão entre esse país. Seria interessante ver se os países das Américas, Europa, estão tendo algum tipo de revisão ou comentário para quem está viajando para esse país, certo? Enquanto isso, é preciso ficar observando, é preciso estar atento, é preciso estar informado, mais do que qualquer outra coisa. Aqui estaremos atentos ao que for surgindo sobre esse assunto. Mas vamos para outros assuntos, outros temas também importantes do que está acontecendo no mundo. Agora vamos conversar sobre esses UAPs que têm aparecido perto de usinas nucleares e que continuam sendo investigados. Para tentar entender o que acontece nesse tipo de caso, agora vamos conversar sobre essa situação. Vamos então para outros assuntos, outros temas também importantes. Vamos a outros temas interessantes do que ocorre no mundo. Há um alerta para o Iraque, e é que bem perto deste mapa, nesta região entre o Irã e o Iraque, há uma situação de risco. O Irã está agora em convulsão. O Irã também está tentando, por outro lado, há décadas, expandir seu poder, e um dos países em que tem tentado influenciar repetidamente é o Iraque, o Irã. E agora mesmo poderia voltar ao Malik al-Malik, que seria uma pessoa muito próxima ao regime dos ayatolás. E aqui estamos vendo um risco potencial. Poderia ser que Irã e Iraque comecem a se unir, não é? E é um problema, obviamente, complicado. A trajetória desse indivíduo, a proximidade com o regime dos ayatolás é importante. Os próprios Estados Unidos já reagiram a essa situação. Marco Rubio transmitiu essa posição em que pede ao governo iraquiano que não fique do lado do Irã, caso seja formado um governo pelo Irã, pois evidentemente seria um risco tanto para o Oriente Médio, para Israel e para, claro, os países que estão na região, especialmente os sunitas, principalmente a Arábia Saudita, etc. O secretário de Estado dos Estados Unidos adverte hoje o Iraque contra a formação de um governo pelo Irã. Diante da expectativa de um possível retorno de Nouri al-Maliki, caso ele se torne o primeiro-ministro, a situação gera preocupação em Washington. E bem, isso pode ser um tema muito interessante e preocupante também, porque é preciso lembrar das intenções que o Irã tem há algum tempo em relação à questão nuclear. De acordo com o que foi relatado, neste momento há uma força importante dentro do Irã que poderia assumir o poder e que seria totalmente pró-Irã.